Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Fiel até o Fim. Esse nosso propósito de 21 dias conectado com Deus, propósito de Daniel, né? Onde que hoje é o 21º dia, o último dia desse propósito. E foi muito bom, né, a gente estar aí nesse propósito, 21 dias conectados com Deus, se consagrando ao Senhor. Isso nos edifica, né? Isso nos fortalece espiritualmente e traz um enriquecimento para a nossa vida, para a nossa alma, uma vez que você procura se esvaziar do mundo, né? Que você procura se desligar do mundo, das notícias do mundo e estar ainda mais, né, envolvido nas coisas do Senhor. Então isso, né, nos alegra, isso nos traz uma alegria tão grande que não tem explicação, é inexplicável, né? Essa experiência que a gente passa a ter com Deus naquele momento que você se desliga, né, do mundo e se conecta a Deus espiritualmente, onde você se alimenta, né, das coisas espirituais e você, né, se fortalece de tal maneira que você sente, né, um gozo, uma alegria muito grande na alma. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Até com relação às notícias, né? Eu, por exemplo, nesse propósito, estou desligado aí das notícias, principalmente as notícias ruins, né? Tanta notícia ruim, tanta coisa ruim, eu não sei de nada que está acontecendo aí fora. Eu não sei das notícias, né, do Covid, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei das más notícias, eu não sei das notícias das tragédias, porque eu estou voltado, né, para as coisas de Deus. Então isso me traz uma alegria, isso me traz um renovo na alma, algo tremendo. Eu acredito que com você também, né? E falando sobre isso, desse momento de alegria, eu quero trazer nesse momento uma mensagem que está no livro de Salmos 51, um momento em que Davi percebe essa necessidade também, né, de ter ali mais intimidade com Deus, né, e deseja ali um espírito inabalável, deseja um coração puro, deseja com toda a sinceridade da sua alma, né, estar se beneficiando, vamos colocar assim, né, das maravilhas de Deus. Então Davi, aqui no Salmo 51, ele vai se colocar diante do Senhor em uma petição, em uma oração que ele faz, né, ao Senhor, falando com o Senhor, e com toda a sinceridade do seu coração, ele faz uma confissão e um arrependimento. Na confissão, até o título é isso, né? E confissão e arrependimento. Ele confessa que estava arrependido, né, e que precisava mudar. Salmos 37:4 diz: agrada-te do Senhor e satisfará o desejo do teu coração. Então Davi sabia que não podia desagradar a Deus, porque ele precisava agradar ao Senhor, até para que a sua alma estivesse se agradando na presença de Deus. Você pode perceber que quando a gente está bem com Deus, a nossa alma se alegra, a satisfação, a alegria do coração é outra, né? Mas quando a gente sente, né, que não está agradando a Deus, quando a gente percebe que a nossa vida, né, não está condizendo com a vontade de Deus, a gente entristece, a gente fica preocupado, a gente fica triste, a gente fica sobrecarregado, fica angustiado, fica aquele vazio. Muitas pessoas têm um vazio muito grande na alma exatamente por causa disso, porque não estão conseguindo agradar a Deus e percebe que a sua vida não agradando a Deus, então ela sente vazia, ela sente amargurada. E Davi, ele vai pedir a Deus para poder mudar essa situação. Eu não vou falar tudo sobre o que está no Salmo 51, porque seria muita coisa para falar. Mas eu quero falar de 2 versículos, aonde que Davi, né, em meio a essa oração, ele falando com Deus, ele nos chama a atenção, lá no versículo 10, 51:10 diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Olha o pedido de Davi aqui. Davi vai pedir a Deus para criar nele um coração puro, em outras palavras, um coração sincero, um coração que agrada a Deus, um coração segundo a vontade de Deus. Por isso,
a gente veio falar sobre Davi, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi tinha esse desejo, Davi tinha um desejo de agradar ao Senhor. Davi não queria deixar de estar na presença de Deus. Davi se alegrava de estar na presença de Deus. Ele não queria estar longe da presença de Deus. Ele não queria de forma alguma perder, o Espírito Santo, perder a presença de Deus na sua vida. E ele fala isso aqui também. No versículo 11 ele diz assim: não me repulses da tua presença. Para você ver, Davi não queria estar longe da presença de Deus. Pelo contrário, Davi queria andar na presença do Senhor. Eu acredito que você que nos acompanha nesse propósito de 21 dias, você que nos assiste agora, às vezes você não faz parte desse propósito, você não está nesse propósito, mas você tem ouvido as nossas mensagens, e eu tenho certeza que com você também é assim. Você se agrada de andar na presença de Deus, você quer andar na presença de Deus, e você não quer se desviar, você não quer sair da presença dele, você não quer perder a presença de Deus. Davi vai dizer isso aqui no versículo 11, dizendo assim: não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Porque ele entendeu que a partir do momento que ele deixasse de andar na presença de Deus, ele já não ia ter mais com ele o Espírito Santo. Então ele entende que ele precisava zelar pelo Espírito que o Senhor lhe concedeu, o Espírito Santo. Então ele pede um coração puro, um coração inabalável, para que ele não viesse estar desagradando a Deus e estar saindo da presença de Deus e estar perdendo o Espírito Santo, que é tudo de mais valioso que nós temos na nossa vida. Senhor, claro, o maior tesouro que nós temos é o Espírito Santo em nós. E você sabe disso, Você que tem a sua experiência com Deus, você que foi batizado no Espírito Santo, você que tem os frutos do Espírito Santo, você sabe que sem o Espírito Santo nós somos vazios, Você sabe que sem o Espírito Santo, não há alegria, não há como ter vida, Porque a vida está no Espírito Santo. Por isso que nós lutamos tanto para poder buscar a presença de Deus, estar na presença de Deus, não se afastar dele, não se afastar dos caminhos do Senhor. Quando a pessoa sente que ela está afastada, quando ela sente que ela não está agradando a Deus, ela começa a ficar preocupada, ela já começa a ficar com medo e ela começa até a ter pensamentos negativos, aonde que muitas das vezes ela até se entrega, porque ela pensa que Deus não ouve ela, que Deus não responde ela. Eu quero dizer para você, quando você se sente fraco, quando você se sente vazio, você não pode se entregar ao pensamento de que Deus não vai ser com você, que Deus não vai te responder, ou que Deus não vai te perdoar, ou que você não vai ter mais o Espírito do Senhor. O que você tem que fazer é reconhecer que você precisa se posicionar, que você precisa dizer: eis-me aqui para o Senhor, e se colocar diante da presença dele. Fazer como fez Davi. Percebendo Davi que ele estava para perder a presença, sair da presença de Deus e perder o Espírito Santo, ele pede a Deus um coração inabalável, um coração puro e um espírito inabalável. Ele não se entrega aos maus pensamentos, pelo contrário, ele procura se aproximar ainda mais de Deus, pedindo a Deus o que ele precisava, o que ele necessitava. E isso tem que ser assim comigo e com você. Nós precisamos estar naqueles momentos de fraqueza, aqueles momentos de lutas, um momento em que a gente vem estar sentindo, como sentiu Davi nesse momento. Nós precisamos lutar para nos posicionar diante de Deus e fazer o que ele fez. Pedir para que Deus venha criar esse coração puro, aonde que esse coração puro é um coração sincero, é um coração que agrada a Deus, tanto que a própria palavra de Deus fala que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, por causa da sua sinceridade, por causa das atitudes de Davi. E no versículo 12 ele vai dizer: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Esse espírito voluntário é um espírito inabalável. Então Davi vai falar aqui no versículo 2: restitui-me a alegria. Por quê? Porque se a gente não estiver na presença de Deus, não há alegria. Se a gente não estiver nos caminhos do Senhor, na presença dele, não há alegria para viver. Por isso que as pessoas, muitas pessoas sofrem, e sofrem por não estar na presença de Deus. E a palavra de Deus até diz em Jeremias 17:13, diz assim: aquele que se afasta do Senhor, ele terá o seu nome escrito no chão. Quer dizer, a gente sabe
que todos aqueles que abandonam o Senhor, que se afastam do Senhor, eles perdem a alegria, eles perdem, né, a vontade de viver. Eles passam a viver angustiados. Muitos chegam, né, à depressão, muitos chegam até a tirar a própria vida. Quantos já achar que não tinha jeito, né, para a sua vida, achar que não tinha mais solução, que Deus não ouvia mais eles, tiveram um vazio tão grande, viveram, né, amargurados a ponto até de tentar contra a própria vida. Muitos tentaram, né, e muitos até conseguiram e chegaram até tirar a própria vida por causa disso. A gente vê que Davi, ele se preocupa com isso. Só que ao invés de Davi se entregar a um pensamento que não tinha mais jeito, que estava tudo acabado, Davi faz o contrário. Ele sabe que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é compassivo, então ele se volta para o Senhor e pede ajuda para Deus. Ele pede Deus para criar esse espírito, né? Esse espírito, coração puro e espírito inabalável, porque ele não queria estar saindo da presença de Deus, ele precisava ter esse coração, ele precisava ter esse espírito. A gente lembra até de Caleb, né? Caleb era um dos 12 espias que foram espiar a terra de Canaã, a terra que Deus prometeu ao seu povo, né? E quando vão 12 espias espiar aquela terra, Deus pede, né, para que Moisés viesse enviar aqueles 12 espias, e ele envia, e quando eles vão olhar a terra, eles voltam, né, e quando eles voltam, eles vão dar ali, né, o seu veredito sobre aquela terra, e 10 deles começaram a dizer que realmente a terra era boa, que era muito boa, mas que o povo que morava ali era um povo forte, era um povo grande, eles ficaram com medo, né, até trouxeram de lá frutos bons, né, disseram fruto grande, e mostrou aquele fruto para eles, mas começaram a murmurar, começaram a reclamar, com medos que não ia entrar naquela terra, que não tinha condição. E Caleb não, Caleb, porque tinha nele outro espírito, ele vai dizer: Eila, se o Senhor se agradar de nós, entraremos e possuiremos essa terra. Veja, o que ele falou ali, né, deixa eu ver aqui, em Números 14, diz assim, 14:8, olha que, né, a pessoa que tem esse espírito que Davi pediu, né, um coração puro e um espírito, né, inabalável, a atitude dela é diferente, ela acredita no que os outros não acreditam, ela procura viver de forma que os outros não vivem. O espírito que está sobre ela é um outro espírito, e o próprio Deus vê isso em Caleb, e era isso que Davi queria. Davi queria esse tipo de espírito que agrada o Senhor. Então ele vai dizer que em Números 14:8 diz assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, a terra que manda leite e mel. Olha para você ver. E ali Deus, ele vê também aqui no 14, aqui já é o próprio Deus falando, no capítulo 14, por ver esse espírito em Caleb, Deus se agradou, né, do seu pensamento, do pensamento de Caleb, da visão de Caleb de entrar naquela terra, da visão de Caleb que se ele agradasse o Senhor, se eles agradassem, eles entrariam, porque o Senhor seria com eles. Era isso que Davi estava dizendo. Se Deus é comigo, se Deus se agrada de mim, se Deus não tirar de mim o seu espírito, se Deus não, se eu não estiver afastado da presença de Deus, ele se agradando de mim, né, eu vou viver, e a minha salvação, como ele falou lá em Salmos, né, que nós acabamos de ler agora, sobre a questão da salvação, porque ele se preocupava com a salvação dele. Então aqui a gente vê o próprio Deus dizendo para Caleb o seguinte, no Números 14:24, diz assim: porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito. Você vê que o espírito que estava sobre Caleb era diferente dos outros espíritos. O espírito que estava sobre ele era o espírito da fé, o espírito da perseverança, o espírito de confiança, o espírito que confiava em Deus, quer dizer, era o espírito da parte do Senhor, era o espírito de Caleb, mas um espírito segundo a vontade de Deus, um espírito que agradou a Deus,
Porque o próprio Deus viu o Espírito e disse, visto, vamos ler de novo, olha só, porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro Espírito, perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Está vendo? Então é isso que Davi vai querer aqui em Salmos 51, e a gente lembra do que foi dito em Salmos 37:4. O que está escrito no Salmos 37:4? Agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Então o desejo do coração de Davi era estar na presença de Deus, era fazer a vontade de Deus, era esse coração puro e esse espírito inabalável. Então tenha esse desejo no teu coração. Venha estar desejando sempre aquilo que Davi desejou. Eu quero ler com você o versículo 12 para você ver o desejo do coração de Davi. Olha só o que ele vai dizer no versículo 12. Restitui-me a alegria. Então o coração de Davi ansiava por alegria. Alegria, que tipo de alegria? Veja bem, ele restitui-me a alegria da tua salvação. Quem não é feliz? Qual pessoa anda na presença de Deus, que tem intimidade com Deus, que procura agradar a Deus, que não é feliz? Você já viu uma pessoa andar na presença de Deus, uma pessoa que procura fazer a vontade de Deus, Deus não sustentar ela? Isaías 41:13, o próprio Deus diz, não temas, eu sou contigo, eu te tomo pela mão direita e digo, não temas, eu sou contigo e eu te ajudo. Então, aquele que tem esse desejo no coração, Deus é com ele, Deus ajuda ele. Ainda que pareça difícil para você, ainda que pareça que está tudo acabado, é como fez Davi. Quando as coisas começam a andar errado, quando as coisas começam a caminhar para um outro lugar, se você tem esse entendimento, se o teu coração tem esse desejo, aí você começa a buscar aquilo que Davi buscou. Você busca reencontrar-se na presença do Senhor, você busca agradar o Senhor, você busca se posicionar diante do Senhor, você busca para si um coração sincero, para confessar o seu erro, para confessar o seu pecado, confessar que precisa de ajuda, que precisa de mudança, que precisa de outro coração, que precisa de outro espírito. Então Davi pede isso. Por quê? Porque Davi não queria perder a sua salvação. Davi não queria perder a alegria de andar na presença do Senhor. Tanto que ele vai dizer, não me repulses da tua presença, não retires de mim o teu espírito e restitui-me a alegria da tua salvação. Olha que maravilha. Então, aquele que tem esse desejo, ele procura tirar, a exemplo do que nós fizemos, esse tempo para se dedicar a Deus, para poder se envolver com as coisas de Deus, se desligar dessas coisas do mundo, porque a gente vê em Gálatas dizendo que a palavra de Deus diz que a carne milita contra o espírito. O mundo, ele satisfaz a carne, mas espiritualmente, o que nos satisfaz, que satisfaz o espírito, são as coisas de Deus. Por isso nós devemos cogitar das coisas de Deus e procurar se afastar das coisas que contaminam o espírito, daquilo que nos contamina, daquilo que nos afasta de Deus, e procurar fazer como fez Davi, procurar ter um coração puro, procurar estar na presença de Deus e procurar a restituição da salvação. Então, você que nos assiste, você que nos acompanha, reflita sobre esta palavra e tenha em seu coração essas três coisas que Davi pediu a Deus. Deseje sempre ter esse coração puro, um espírito inabalável e a alegria da salvação. Você será muito abençoado. Que Deus abençoe.